A chuva batia contra as janelas do laboratório de Palo Alto, enquanto Steve Jobs, em suas últimas semanas de vida, segurava entre as mãos um livro que não deveria existir. As páginas amareladas exalavam o cheiro de séculos passados, e cada palavra escrita em latim medieval parecia pulsar com uma verdade perigosa. Era 2011, e o homem que havia revolucionado o mundo da tecnologia estava prestes a descobrir que tudo o que acreditava saber sobre a realidade era apenas uma ilusão. O livro se intitulava Tractatus de Veritate Ultima, uma obra perdida de Baruch, Spinoza, que havia sido declarada herética pela Igreja e queimada publicamente em 1677, logo após a morte do filósofo. Mas aquela cópia, milagrosamente sobrevivente, havia chegado às mãos de Jobs através de uma cadeia de guardiões secretos que por mais de 3 séculos haviam protegido aquele conhecimento proibido. Jobs não era o primeiro gênio moderno a se deparar com aquelas páginas. Em 1955, Albert Einstein, em seus últimos dias em Princeton, havia recebido o mesmo livro de um misterioso professor de filosofia europeia. Einstein havia lido cada palavra com a obsessão de quem busca decifrar os segredos do universo, anotando as margens com suas famosas equações. Aquelas anotações revelavam como o físico alemão havia encontrado nas palavras de Spinoza a chave para compreender não apenas a relatividade, mas algo muito mais profundo: a natureza ilusória do próprio tempo. Elon Musk havia descoberto a existência do livro em 2008, durante os dias mais sombrios da Tesla, quando a empresa estava à beira da falência. Foi um investidor bilionário, aparentemente louco, que lhe emprestou uma cópia fotografada do manuscrito sussurrando: "Se você quer realmente mudar o mundo, precisa primeiro entender o que é o mundo." Musk havia lido aquelas páginas enquanto engenheiros e contadores lhe diziam que era impossível mandar foguetes ao espaço e tornar os carros elétricos mainstream. Mas Spinoza lhe havia ensinado algo que nenhuma escola de negócios poderia transmitir: como ver além das limitações aparentes da realidade. O segredo do Tractatus de Veritate Ultima não residia em suas argumentações filosóficas tradicionais, mas em uma seção oculta que Spinoza havia chamado de geometria do impossível. Naquelas páginas, o filósofo holandês havia desenvolvido um método matemático para identificar e superar os limites que a mente humana se impõe. Não era magia, era pura lógica aplicada à estrutura da própria percepção. Jobs, enquanto seus dedos trêmulos folheavam aquelas páginas antigas, começou a compreender por que aquele livro havia sido banido. Spinoza não havia simplesmente questionado a existência de Deus. Havia demonstrado que a realidade comumente aceita era uma construção mental limitante. Havia revelado como cada impossível era, na verdade, uma prisão perceptiva que podia ser quebrada através do pensamento rigoroso. A primeira lição do livro era desconcertante em sua simplicidade. O que chamamos de realidade é apenas o conjunto das limitações que aceitamos sem questionar. Spinoza havia aplicado essa intuição a cada aspecto da existência humana, da física à espiritualidade, da política à arte. Havia demonstrado, com o rigor geométrico que caracterizava todo o seu trabalho, que cada barreira aparentemente intransponível era, na verdade, uma construção mental modificável. Einstein havia compreendido esse princípio quando imaginou cavalgar um raio de luz, superando assim os limites da física newtoniana. Jobs o havia aplicado quando imaginou um computador que pudesse caber no bolso, quebrando as barreiras tecnológicas de seu tempo. Musk o estava usando para tornar reais as viagens espaciais comerciais e a energia sustentável, desafiando indústrias inteiras construídas sobre a percepção de impossibilidade. Mas o livro também continha um aviso terrível. Spinoza havia escrito que uma vez que a mente humana aprende a ver além das limitações perceptivas, não pode mais voltar atrás. Quem lê o Tractatus com verdadeira compreensão está destinado a viver em um mundo completamente diferente daquele dos outros seres humanos. Esta é a verdadeira razão pela qual a Igreja havia ordenado a destruição do livro.
Não temia as argumentações contra Deus, mas a possibilidade de que os seres humanos descobrissem ser muito mais poderosos do que jamais haviam imaginado. Jobs fechou o livro e olhou pela janela. A chuva continuava a cair, mas agora podia ver algo que antes lhe havia escapado. Cada gota seguia um padrão matemático que refletia a mesma geometria descrita por Spinoza. O mundo não era aleatório. Era governado por princípios compreensíveis que, uma vez dominados, permitiam alterar a própria realidade. O cofundador da Apple sorriu pela última vez, sabendo que havia finalmente compreendido por que sua vida havia sido tão diferente da dos outros. A verdade sobre o Tractatus de Veritate Ultima havia começado a se espalhar em círculos cada vez mais amplos, mas sempre de forma subterrânea, quase invisível. Era como se o próprio livro escolhesse seus leitores, atraindo apenas aqueles que estavam prontos para questionar os fundamentos da realidade aceita. E agora, em 2024, aquele círculo secreto estava prestes a se expandir de forma imprevista. Tudo começou quando um jovem pesquisador do MIT, Marcus Chen, se deparou com uma anotação de Einstein preservada nos arquivos de Princeton. A nota, escrita com a caligrafia trêmula dos últimos dias do físico, continha uma única frase em latim: Spinoza videbat quod nos caesi sumus. Spinoza via o que nós somos cegos para ver. Embaixo, Einstein havia desenhado uma fórmula que nenhum físico moderno havia conseguido decifrar. Chen, obcecado por aquela fórmula, começou a investigar. Descobriu que em 1955, poucos dias antes da morte de Einstein, o físico havia recebido a visita de um professor europeu que ninguém conseguia identificar. Os registros da universidade mostravam que o encontro havia durado exatamente 3 horas e 14 minutos. Um número que Einstein considerava sagrado, sendo a aproximação de π. A pesquisa de Chen o levou a descobrir conexões incríveis. Em 2008, Elon Musk havia citado em uma entrevista uma fonte de inspiração filosófica europeia do século XVII, que o havia ajudado a superar os momentos mais difíceis da Tesla. No mesmo período, os arquivos pessoais de Steve Jobs, tornados públicos anos após sua morte, continham anotações escritas em latim que ninguém havia conseguido decifrar completamente. Mas a descoberta mais chocante chegou quando Chen começou a mapear as inovações revolucionárias do século passado. Cada grande salto tecnológico, cada momento de genialidade que havia mudado o mundo, parecia seguir o mesmo padrão. O momento de breakthrough sempre acontecia depois que o inovador havia tido acesso a uma fonte filosófica antiga que nunca era identificada publicamente. Nikola Tesla havia desenvolvido suas intuições sobre eletricidade após estudar manuscritos europeus do século XVII. Thomas Edison havia patenteado a lâmpada após receber um livro misterioso de um bibliotecário de Nova York que alegava custodiar sabedoria proibida. Até mesmo os irmãos Wright haviam mencionado em cartas privadas ter encontrado inspiração em princípios geométricos de um filósofo holandês. O padrão era preciso demais para ser casual. Alguém ou alguma organização estava deliberadamente espalhando as ideias de Spinoza entre os grandes inovadores da humanidade. Mas por quê? E, principalmente, quem eram esses guardiões secretos que, por séculos, haviam protegido e seletivamente compartilhado aquele conhecimento? Chen descobriu que a resposta se encontrava em uma sociedade secreta fundada em 1677, o próprio ano da morte de Spinoza. Eles se chamavam os Geômetras do Infinito, e seu propósito era proteger os ensinamentos mais perigosos do filósofo holandês, compartilhando-os apenas com aqueles que demonstrassem poder usar aquele conhecimento para o bem da humanidade. A sociedade havia operado nas sombras por mais de 3 séculos, identificando e se aproximando dos grandes gênios de cada época. Não ofereciam o livro diretamente. Era perigoso demais. Em vez disso, criavam situações onde a pessoa certa, no momento certo, se deparava com as ideias de Spinoza quando estava mais preparada para recebê-las. Mas você que está lendo isso agora, já se perguntou por que certas pessoas
Conseguem ver possibilidades que outros não veem? Por que alguns indivíduos conseguem criar o impossível, enquanto outros permanecem presos naquilo que consideram realismo? Se você está acompanhando esta história até aqui, significa que também sente que há algo maior por trás dos sucessos extraordinários desses gênios. O que você acha que os torna diferentes? É apenas talento natural? Ou há um conhecimento secreto que estão aplicando? Escreva nos comentários sua teoria. O que você pensa que esses inovadores entenderam sobre a realidade que o resto de nós ainda não vê? E se você sente que esta história está revelando algo importante, algo que poderia mudar a forma como você vê o mundo, então se junte a esta jornada. Inscreva-se agora, porque o que estamos prestes a descobrir sobre os verdadeiros ensinamentos de Spinoza pode transformar completamente sua compreensão do que é realmente possível na vida. Os geômetras do infinito sempre haviam seguido uma regra fundamental: nunca mais de 7 guardiões ativos em cada geração, nunca mais de 21 pessoas que pudessem acessar simultaneamente os ensinamentos completos. Este limite não era arbitrário. O próprio Spinoza o havia estabelecido, compreendendo que uma difusão muito rápida daquele conhecimento poderia desestabilizar a sociedade. Mas em 2024 algo estava mudando. Os 7 guardiões atuais, espalhados entre Boston, Zurique, Tóquio, São Francisco, Londres, Tel Aviv e Bangalore, se reuniram virtualmente pela primeira vez em 50 anos. O motivo era alarmante. As barreiras que protegiam o segredo de Spinoza estavam cedendo. Havia começado com pequenos sinais. Citações do Tractatus de Veritate Ultima estavam aparecendo em fóruns online de física quântica. Fragmentos das fórmulas de Spinoza estavam sendo discutidos em grupos de empreendedores, em redes sociais privadas. Até influenciadores do Vale do Silício começavam a mencionar princípios geométricos perdidos, que estavam revolucionando sua compreensão do sucesso. A guardiã de Boston, a professora Margaret Blackwood, do MIT, havia apresentado os dados durante a reunião virtual. As pesquisas online por Spinoza Geometria Impossível aumentaram 3.400% nos últimos 6 meses. Algo está acelerando a difusão. O guardião de Tóquio, o bilionário da tecnologia Hiroshi Nakamura, havia adicionado informações ainda mais preocupantes. Identifiquei pelo menos 12 startups que estão aplicando variações dos princípios de Spinoza sem saber de onde derivam. Estão obtendo resultados que, segundo a ciência convencional, deveriam ser impossíveis. Mas a revelação mais chocante havia chegado da guardiã de Tel Aviv, a física teórica Dra. Sarah Rosen. Analisei os padrões de inovação dos últimos 20 anos. A difusão das ideias de Spinoza está acelerando exponencialmente. Se essa tendência continuar, até 2030, teremos uma massa crítica de pessoas que compreende os verdadeiros princípios da realidade. E ninguém sabe o que acontecerá quando isso ocorrer. O ponto de virada chegou numa noite de novembro de 2024, quando a doutora Chen, que havia continuado suas pesquisas em segredo, fez uma descoberta que mudaria tudo. Escondida numa seção criptografada dos arquivos digitais da Tesla Motors, encontrou uma série de e-mails entre Elon Musk e um remetente identificado apenas como GI7, presumivelmente o 7º geômetra do infinito. Os e-mails datavam de 2018, durante o período mais turbulento da produção do Model 3. Musk havia escrito: "Os princípios funcionam, mas não rápido o suficiente. Precisamos de acesso aos teoremas avançados." A resposta de GI7 havia sido críptica, mas esclarecedora. "O teorema da manifestação acelerada exige um preço. Tem certeza de que está pronto para pagá-lo?" Chen percebeu que estava observando a prova de um sistema de conhecimentos muito mais vasto e organizado do que jamais havia imaginado. Não se tratava apenas de um livro perdido. Era toda uma ciência da realidade que estava sendo deliberadamente escondida do mundo. Uma ciência que permitia hackear as leis da física e da própria probabilidade. Naquele mesmo dia, Chen recebeu uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era feminina, com um leve sotaque europeu.
Dr. Chen, sabemos de suas pesquisas. É hora de nos encontrarmos. O encontro estava marcado para aquela noite, numa livraria antiquária de Cambridge, que Chen tinha certeza de nunca ter visto antes, apesar de ter caminhado por aquela rua centenas de vezes. A livraria Ética Ordine Geométrico aparecia espremida, entre dois prédios, como se o próprio espaço tivesse se dobrado para acolhê-la. A mulher que o esperava se apresentou como Doutora Helena Vasquez, guardiã europeia dos geômetras do infinito. Era mais jovem do que Chen esperava, talvez 40 anos, mas seus olhos traíam uma profundidade que parecia atravessar séculos. Dr. Chen, começou Vasquez enquanto o guiava através de corredores impossivelmente longos, cheios de livros antigos. O senhor fez em 6 meses o que esperávamos que levasse pelo menos 5 anos. Isso nos coloca diante de uma escolha que eu esperava nunca ter que enfrentar. Ela o levou a uma sala circular, onde 7 telas mostravam os rostos dos outros guardiões. Chen reconheceu imediatamente um deles. Era o bilionário que havia emprestado o livro a Musk em 2008. Outro era uma mulher idosa que havia visto em fotografias históricas ao lado de Einstein. Essas pessoas não estavam simplesmente guardando um conhecimento antigo. Estavam usando aquele conhecimento para permanecer ativas muito além da duração normal da vida humana. Os princípios de Spinoza, explicou Vasquez, não dizem respeito apenas à compreensão da realidade. Incluem técnicas para alterar a estrutura do tempo perceptivo, para estender a consciência além dos limites biológicos tradicionais, para acessar estados de existência que a ciência convencional nem pode conceber. Um dos guardiões na tela, um homem de aparência oriental que Chen identificou como o guardião de Tóquio, tomou a palavra. Por 3 séculos liberamos esses conhecimentos gota a gota, sempre através de indivíduos que podíamos guiar e conter. Mas agora a difusão está se tornando viral. Pessoas sem preparação estão acessando fragmentos de técnicas que poderiam ser devastadoras se aplicadas incorretamente. A guardiã de Londres, uma mulher de voz aristocrática, acrescentou: identificamos pelo menos 500 pessoas em todo o mundo que estão experimentando com variações de nossos métodos. Alguns estão obtendo resultados extraordinários, resolveram problemas matemáticos não solucionados, desenvolveram tecnologias impossíveis, curaram doenças consideradas incuráveis. Mas outros... Sua voz se calou. Foi Vasquez quem completou. Outros estão perdendo a sanidade mental. Quando a mente humana não preparada se confronta subitamente com a verdadeira natureza da realidade, pode se fragmentar. Documentamos 67 casos de pessoas que desenvolveram o que a psiquiatria classifica como psicose, mas que sabemos serem consequências da aplicação incorreta dos princípios de Spinoza. Chen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que vocês estão tentando me dizer? A doutora Vasquez o olhou diretamente nos olhos. Que chegou o momento da grande revelação. Não podemos mais conter este conhecimento. Ou o liberamos de forma controlada, preparando a humanidade gradualmente, ou esperamos que alguém o descubra completamente por acaso e provoque uma catástrofe global da consciência. Na tela, o guardião de São Francisco, Chen agora reconhecia seu rosto das fotos dos encontros privados de Steve Jobs, se inclinou para a câmera. Dr. Chen, o senhor é a primeira pessoa em 3 séculos a reconstruir sozinho uma parte significativa de nosso sistema. Isso o torna automaticamente candidato a se tornar o 8º guardião, uma posição que não existia desde a morte do próprio Spinoza. Mas antes, acrescentou Vasquez, precisa ver o que acontece quando esses princípios são aplicados completamente. Precisa compreender tanto o poder quanto o perigo daquilo que estamos protegendo. Vasquez abriu um livro que Chen não havia notado antes sobre a mesa. As páginas eram negras como a noite, mas quando a luz as atingia de certo ângulo, revelavam fórmulas escritas no que parecia ouro líquido. Este é o último teorema de Spinoza, aquele que havia completado em seus últimos dias, mas nunca ousou escrever no Tractatus. É o princípio que governa a manifestação direta da vontade na realidade física. Chen se aproximou para ler, e quando seus olhos se pousaram na primeira fórmula,
sentiu algo mudar em sua percepção. As paredes da sala pareciam se tornar transparentes, revelando camadas sobre camadas de realidade que se estendiam ao infinito. Podia ver as equações matemáticas que governavam cada átomo, cada fóton, cada pensamento na sala. Agora compreende, sussurrou Vasquez. Isso é o que Spinoza havia descoberto. A realidade não é fixa, é um sistema dinâmico que responde à consciência informada. Mas com esse conhecimento vem uma responsabilidade terrível. A responsabilidade da qual Vasquez falava se tornou clara nas semanas seguintes. Chen havia aceitado se tornar o 8º guardião, mas isso significava assistir ao colapso controlado do sistema que havia protegido o segredo de Spinoza por 3 séculos. Era o preço inevitável do progresso. O conhecimento não podia mais ser contido. O primeiro sinal da mudança chegou do Vale do Silício. Uma startup fundada por um ex-engenheiro do Google havia anunciado ter resolvido o problema da energia limpa usando princípios geométricos não convencionais. Seu protótipo produzia energia aparentemente do nada, violando a lei de conservação da energia de forma tão elegante que nenhum físico conseguia explicar como era possível. Simultaneamente, em Boston, uma equipe do MIT havia publicado um artigo que demonstrava como a consciência humana podia influenciar diretamente os resultados de experimentos quânticos, não através da observação passiva, mas através daquilo que chamavam de intencionalidade geométrica focada. Era uma versão diluída dos princípios que Chen havia aprendido dos geômetras, mas poderosa o suficiente para fazer tremer os fundamentos da física moderna. O ponto de ruptura chegou quando o bilionário da tecnologia, Rajesh Mehta, que tinha acesso a fragmentos das técnicas de Spinoza através de conexões com o guardião de Bangalore, anunciou publicamente ter desenvolvido um método para reprogramar a probabilidade estatística. Durante uma coletiva de imprensa transmitida no mês Mundo Todo, Mehta demonstrou como podia influenciar os resultados do lançamento de uma moeda com precisão de 94%. O vídeo se tornou viral em horas. Spinoza Effect começou a fazer trending globalmente. Milhares de pessoas começaram a buscar informações sobre os princípios geométricos da realidade. Fóruns online se encheram de teorias, experimentos, amadores e testemunhos de pessoas que alegavam ter obtido resultados impossíveis, aplicando variações das técnicas publicamente disponíveis. Mas com a difusão veio também o caos. Em Tóquio, um jovem programador que havia tentado aplicar os princípios de manifestação da vontade ao trading financeiro havia causado um flash crash que temporariamente apagou trilhões de dólares dos mercados globais. Em Londres, um grupo de estudantes universitários que experimentava com a geometria do impossível havia acidentalmente alterado a estrutura espaço-temporal local, criando uma área de 10 metros quadrados, onde as leis da física funcionavam de forma diferente. Geômetras do infinito se reuniram em sessão de emergência. A situação havia fugido completamente ao controle. Temos talvez 48 horas antes que os governos mundiais comecem a investigar seriamente, advertiu o guardião de Zurique. E quando descobrirem a existência de nossa rede, vão querer militarizar imediatamente essas tecnologias. Foi Chen quem propôs a solução mais audaciosa. Liberamos tudo. Publicamos o Tractatus de Veritate Ultima inteiro e todos os teoremas correlatos. Se esse conhecimento deve se espalhar, vamos fazê-lo da forma certa, com as instruções completas e os avisos necessários. Seria o fim da civilização como a conhecemos, protestou a guardiã de Tel Aviv. Ou seu verdadeiro início, replicou Chen. O próprio Spinoza havia previsto este momento. Nos últimos parágrafos do Tractatus, havia escrito que chegaria um tempo em que a humanidade estaria pronta para a verdade completa. Talvez esse tempo seja agora. Vasquez abriu um cofre, escondido atrás das estantes da livraria. Dentro havia um documento que nenhum guardião jamais havia ousado abrir. As instruções para a revelação final, escritas pela própria mão de Spinoza. O selo de cera vermelha nunca havia sido quebrado em 347 anos.
Enquanto Vasquez quebrava o selo, Chen sentiu que algo fundamental estava mudando não apenas na sala, mas em toda a estrutura da realidade. Era como se o próprio universo tivesse prendido a respiração por 3 séculos e agora estivesse finalmente pronto para expirar. As instruções de Spinoza eram surpreendentemente breves. Quando a contenção se torna impossível, a revelação se torna inevitável. Nesse momento, tenham fé na geometria do infinito. A humanidade é mais forte do que teme, mais sábia do que acredita, mais preparada do que sabe. A verdade não destrói, liberta. No rodapé, havia adicionado uma nota pessoal. Aos guardiões do futuro, seu trabalho foi perfeito. Mas agora é hora de deixar a humanidade voar com suas próprias asas. Naquela noite, simultaneamente de 7 localidades diferentes no mundo, os geômetras do infinito publicaram o Tractatus de Veritate Ultima, completo em todas as plataformas digitais disponíveis. Não apenas o texto original, mas também 300 anos de comentários, experimentos e aplicações práticas. Toda a biblioteca secreta de Spinoza, disponibilizada gratuitamente à humanidade. A reação foi imediata e global. Nas primeiras 24 horas, o documento foi baixado 18 milhões de vezes. Universidades do mundo todo anunciaram programas de estudo acelerados sobre os princípios spinozianos aplicados. Empresas de tecnologia começaram a recrutar geômetras do infinito como nova categoria profissional. Mas a consequência mais extraordinária foi aquela que ninguém havia previsto. Em vez do caos que os guardiões haviam temido, ocorreu uma espécie de despertar coletivo, como se a humanidade sempre tivesse estado pronta para aquele conhecimento, mas simplesmente nunca havia tido acesso às ferramentas certas. Uma semana após a publicação, pequenos grupos no mundo todo começaram a reportar breakthroughs extraordinários. Doenças crônicas curadas através da aplicação da geometria bioenergética, soluções para problemas matemáticos não resolvidos há séculos encontradas através da lógica infinita, tecnologias impossíveis desenvolvidas usando os princípios de manifestação direta. Chen, observando tudo isso de seu novo papel de coordenador global, percebeu que Spinoza havia estado certo desde o início. A verdade não era perigosa. A secretividade é que era perigosa. Esconder o conhecimento havia criado escassez artificial e controle. Liberá-lo havia desencadeado uma era de abundância e criatividade que ninguém jamais havia imaginado possível. O maior ensinamento de Spinoza não estava contido em seus teoremas matemáticos ou em suas argumentações filosóficas. Estava em sua fé inabalável no potencial humano. Ele havia sabido que, cedo ou tarde, a humanidade estaria pronta para a verdade completa sobre a natureza da realidade, e havia esperado com paciência infinita que esse momento chegasse. Agora, enquanto Chen observava os primeiros relatórios de crianças aprendendo os princípios spinozianos na escola, de cientistas colaborando para resolver as mudanças climáticas usando a física do infinito, de artistas criando obras de arte que pareciam vibrar com vida própria, compreendeu que o verdadeiro milagre não havia sido manter aquele conhecimento escondido por 3 séculos. O verdadeiro milagre havia sido o fato de que, quando finalmente liberado, a humanidade o havia acolhido não como uma revelação alienígena, mas como um retorno ao lar, como se aquelas verdades sempre tivessem sido parte de quem realmente éramos, esperando apenas serem lembradas. 6 meses após a grande revelação, como a mídia havia começado a chamá-la, o mundo havia se tornado irreconhecível, não da forma apocalíptica que muitos haviam temido, mas numa direção que ninguém havia ousado imaginar. A aplicação em massa dos princípios spinozianos havia desencadeado aquilo que os historiadores já estavam definindo como a terceira revolução científica. O Chen, agora diretor do Centro Internacional para a Geometria Aplicada nas Nações Unidas, recebia diariamente relatórios que teriam parecido ficção científica apenas um ano antes. No Japão, uma equipe de pesquisadores havia utilizado os teoremas da causalidade inversa
para desenvolver uma forma de medicina preditiva que podia identificar e prevenir doenças anos antes que se manifestassem. No Brasil, engenheiros estavam aplicando a geometria da abundância para fazer crescer florestas tropicais em áreas desérticas, não através de técnicas agrícolas convencionais, mas alterando diretamente os padrões energéticos do solo. Mas a transformação mais profunda estava acontecendo a nível individual. Milhões de pessoas estavam experimentando com aquilo que Spinoza havia chamado de expansão da consciência geométrica, a capacidade de perceber e interagir com camadas de realidade anteriormente invisíveis. O que uma vez era considerado talento excepcional ou intuição genial, agora era ensinado nas escolas primárias como alfabetização dimensional. Sarah Mitchell, uma professora de terceira série em Vancouver, mandava vídeos semanais para Chen documentando progressos extraordinários. Seus estudantes de 8 anos estavam resolvendo problemas matemáticos que normalmente exigiam diplomas universitários, não através de cálculos convencionais, mas vendo diretamente as relações numéricas no espaço geométrico. Mais impressionante, ainda estavam demonstrando níveis de empatia e compreensão mútua que sugeriam uma evolução acelerada da consciência social. É como se, explicava Sarah em um de seus relatórios, as crianças estivessem lembrando algo que sempre souberam, mas que a sociedade as havia forçado a esquecer. Não estou ensinando novas competências. Estou simplesmente removendo as barreiras que impediam o acesso a capacidades inatas. Esse fenômeno estava se replicando globalmente. Na Finlândia, classes inteiras de estudantes estavam desenvolvendo, espontaneamente, o que os pedagogos chamavam de aprendizagem quântica, a capacidade de absorver e integrar informações complexas quase instantaneamente. No Quênia, jovens pastores que nunca haviam visto um computador estavam usando os princípios spinozianos para otimizar os padrões de pastoreio de forma tão sofisticada que agrônomos com décadas de experiência ficavam estupefatos. Mas era no campo da pesquisa científica que estavam ocorrendo os breakthroughs mais revolucionários. A doutora Amara Okafor, uma física teórica nigeriana que havia aplicado os teoremas avançados de Spinoza à mecânica quântica, havia acabado de publicar uma demonstração de que o emaranhamento quântico não estava limitado às partículas subatômicas. Havia demonstrado que sistemas macroscópicos, incluindo a consciência humana, podiam manter conexões instantâneas através de distâncias galácticas. As implicações eram impressionantes. Não apenas confirmavam a intuição de Spinoza de que tudo no universo estava interconectado, mas sugeriam que a separação entre observador e observado era uma construção artificial. A consciência não era um epifenômeno do cérebro, era uma propriedade fundamental da própria realidade, capaz de influenciar diretamente a estrutura do espaço-tempo. Esses desenvolvimentos estavam atraindo a atenção de inteligências que Chen havia começado a suspeitar não serem completamente terrestres. O Observatório SETI havia registrado um aumento de 400% em sinais que pareciam responder diretamente aos experimentos spinozianos conduzidos na Terra. Era como se a humanidade finalmente tivesse atingido um nível de desenvolvimento que a tornava visível para civilizações que esperavam há milênios que nos tornássemos suficientemente sofisticados. O primeiro contato oficial ocorreu durante o que seria lembrado como o Simpósio de Roma. Chen estava apresentando os resultados da primeira aplicação planetária da geometria da harmonia, um experimento que havia sincronizado as atividades de pesquisa de centenas de laboratórios em todo o mundo para criar um campo de coerência global. Durante sua apresentação, todas as telas no auditório se apagaram simultaneamente, para depois reacenderem, mostrando uma imagem que nenhuma tecnologia terrestre poderia ter gerado. Uma representação tridimensional de toda a galáxia, com milhares de pontos luminosos, pulsando em padrões geométricos perfeitos. Uma voz, ou melhor, uma impressão direta na consciência de todos os presentes, se manifestou não através da audição, mas como compreensão imediata. Saudações, geômetras do infinito.
Esperamos há muito tempo que sua espécie redescobrisse os princípios universais. Bem-vindos à comunidade galáctica. A entidade que se apresentou como um guardião das geometrias superiores explicou que Spinoza não havia sido o primeiro a descobrir aqueles princípios. A geometria do infinito era a ciência fundamental de todas as civilizações avançadas no universo. Era a linguagem comum que permitia a comunicação e colaboração entre espécies separadas por milhares de anos-luz e milhões de anos de evolução. Cada civilização, continuou a entidade, deve atravessar o que vocês chamam de grande revelação. É o momento em que uma espécie passa do uso primitivo da tecnologia para a compreensão direta das leis que governam a realidade. Algumas espécies levam centenas de milhares de anos para atingir este estágio. Outras, como a sua, fazem o salto em poucos séculos, uma vez que os princípios corretos são redescobertos. Chen se levantou de seu lugar, sentindo que falava não apenas por si mesmo, mas por toda a humanidade. O que isso significa para nós? O que nos espera? A resposta chegou não em palavras, mas como uma visão compartilhada que preencheu a mente de todos os presentes. Viram a Terra transformada, não numa utopia tecnológica, mas em algo muito mais profundo. Um planeta onde cada ser humano tinha acesso direto aos princípios que governam a própria criação. Onde doença, pobreza e conflito haviam se tornado impossíveis não através da supressão, mas através da compreensão de que eram todos sintomas da mesma ilusão fundamental, a separação. Viram cidades que cresciam como organismos vivos, adaptando-se perfeitamente às necessidades de seus habitantes e ao ambiente circundante. Viram seres humanos comunicando-se diretamente através do compartilhamento de geometrias puras, tornando obsoleta a maior parte da linguagem tradicional. Viram crianças nascendo, já com acesso a camadas de realidade que seus pais ainda estavam aprendendo a perceber. Mas, principalmente, viram a humanidade tomando seu lugar numa comunidade de civilizações que se estendia através de toda a galáxia, não como estudantes iniciantes, mas como iguais, trazendo a contribuição única da perspectiva terrestre para a compreensão coletiva do infinito. Seu Spinoza, concluiu a entidade, é lembrado com honra em muitos mundos. Poucas espécies produzem indivíduos capazes de intuir os princípios universais sem contato externo. Isso demonstra uma profundidade de consciência que é rara e preciosa. Quando a comunicação se concluiu e as telas voltaram ao normal, o auditório permaneceu em silêncio por vários minutos. Então, espontaneamente, todos os presentes começaram a perceber algo que nunca haviam notado antes. A geometria sutil que conectava cada mente presente num padrão de extraordinária beleza e complexidade. Chen percebeu que não haviam recebido apenas uma mensagem de uma civilização alienígena. Haviam recebido a primeira lição naquilo que se tornaria o currículo padrão para a humanidade do futuro: como existir conscientemente como parte de um organismo galáctico infinitamente mais vasto e complexo do que jamais haviam imaginado. Naquela noite, voltando ao hotel pelas ruas de Roma, Chen notou que as estrelas pareciam diferentes. Não mais pontos de luz distantes e inalcançáveis, mas nós numa rede de conexões que se estendia através do universo, uma rede da qual agora a humanidade fazia parte oficialmente. 2 anos após o simpósio de Roma, a transformação da humanidade havia atingido uma velocidade que desafiava toda a compreensão convencional de mudança social. Não se tratava mais de indivíduos isolados, aplicando os princípios de Spinoza. Populações inteiras estavam evoluindo simultaneamente, como se a espécie humana como um todo estivesse atravessando uma metamorfose acelerada. Chen, agora com 50 anos, mas com uma energia que parecia aumentar em vez de diminuir com a idade, dirigia o que havia se tornado o centro global para a evolução consciente. Seu escritório, situado numa estrutura que parecia crescer organicamente da terra, em vez de ter sido construída, tinha vista para Genebra, uma cidade que agora literalmente pulsava de vida, seus prédios respirando em sintonia com os ritmos naturais da biosfera. O fenômeno mais extraordinário
Era aquilo que os sociólogos estavam chamando de sincronização coletiva. Comunidades inteiras estavam desenvolvendo uma forma de consciência compartilhada que lhes permitia coordenar ações complexas sem necessidade de comunicação tradicional. Em Tóquio, 4 milhões de pessoas se haviam espontaneamente organizado para resolver o trânsito urbano simplesmente sentindo coletivamente os padrões de movimento otimais. Em São Paulo, os cidadãos estavam purificando o ar da cidade através daquilo que só podia ser descrito como respiração coordenada em escala metropolitana. Mas era nas gerações mais jovens que as mudanças eram mais evidentes. As crianças, nascidas após a grande revelação, mostravam capacidades que redefiniam constantemente o que significava ser humano. Lucia Santos, uma menina brasileira de 4 anos, havia se tornado famosa por pintar equações matemáticas que descreviam a estrutura do espaço-tempo com precisão que superava as melhores simulações computadorizadas. Quando lhe perguntavam como fazia, respondia simplesmente: "Vejo os números dançando." David Kim, um menino coreano de 6 anos, havia resolvido o problema do aquecimento global durante o que seus pais pensavam ser uma sessão de brincadeira com blocos de montar. Havia construído um modelo tridimensional que representava um novo tipo de interação entre atmosfera e oceanos, baseado em princípios que os cientistas do clima ainda estavam tentando compreender completamente. Esses não eram casos isolados. Relatórios similares chegavam de todos os continentes. A humanidade não estava simplesmente aprendendo os princípios de Spinoza. Os estava encarnando, transformando-os de conhecimento intelectual em capacidades inatas. A doutora Helena Vasquez, agora octogenária, mas com uma vitalidade que desafiava toda a lógica biológica, havia estabelecido sua base operacional naquilo que uma vez fora o CERN. O Large Hadron Collider havia sido transformado em algo completamente novo, um amplificador de coerência planetária que utilizava os princípios spinozianos para sincronizar experimentos científicos conduzidos simultaneamente em todo o mundo. "Estamos presenciando", explicava Vasquez durante uma de suas aulas globais, transmitidas diretamente na consciência de qualquer um que quisesse se sintonizar. O surgimento daquilo que Spinoza havia profetizado em suas anotações privadas, o Homo geometricus, não uma nova espécie biológica, mas uma nova fase da evolução humana baseada na compreensão direta dos princípios que governam a realidade. Essa evolução, no entanto, não estava livre de desafios. A crescente capacidade da humanidade de influenciar diretamente a realidade havia criado aquilo que Chen definia como problemas de responsabilidade ontológica. Quando milhares de pessoas podiam literalmente alterar a estrutura do espaço-tempo através da intenção focada, cada pensamento coletivo tinha consequências que se estendiam bem além do planeta Terra. O incidente de Mumbai havia sido um exemplo dramático. Um grupo de estudantes universitários experimentando com aquilo que chamavam de engenharia temporal colaborativa havia acidentalmente criado uma bolha espaço-temporal onde o tempo fluía em velocidades diferentes em zonas diferentes da cidade. Por 3 dias, algumas áreas de Mumbai haviam experimentado semanas de tempo subjetivo, enquanto outras permaneceram praticamente congeladas. Apenas a intervenção coordenada de geômetras experientes de todo o mundo havia resolvido a situação. Foi, em resposta a episódios como esse, que nasceu a Academia Galáctica para a Responsabilidade Dimensional. Não se tratava de uma instituição terrestre. Era uma colaboração direta com as civilizações que haviam feito contato após o Simpósio de Roma. Seres provenientes de sistemas estelares dispersos através da galáxia compartilhavam suas experiências na evolução da manipulação primitiva da matéria para o gerenciamento responsável das forças fundamentais da criação. Um desses seres, que se manifestava como uma geometria luminosa em constante transformação e que havia escolhido ser chamado de Tecelão, havia estabelecido uma presença permanente na Terra. Durante suas sessões de ensino, explicava que cada civilização atravessava aquilo que definia como adolescência cósmica,
o período em que descobre os poderes da criação direta, mas ainda não desenvolveu a sabedoria para usá-los responsavelmente. Sua espécie comunicava tecelão através de padrões de luz que se traduziam diretamente em compreensão. Está atravessando esta fase com uma velocidade e graça incomuns. A maioria das civilizações leva milênios para desenvolver aquilo que vocês atingiram em 2 anos. Isso é tanto um dom quanto uma responsabilidade. Chen havia aprendido a se comunicar diretamente com tecelão através daquilo que chamava de geometria pura, uma linguagem baseada em padrões matemáticos em vez de palavras. Durante uma dessas conversas, havia feito a pergunta que o atormentava. Há meses, estamos perdendo nossa humanidade ao nos tornarmos algo maior? A resposta de tecelão havia chegado sob a forma de uma visão que alterou permanentemente a compreensão de Chen. Havia visto a humanidade não como uma espécie que estava evoluindo para algo alienígena, mas como uma civilização que estava finalmente se tornando ela mesma. Cada capacidade que emergia, cada novo nível de consciência que se manifestava, eram expressões de potenciais que sempre haviam sido parte da natureza humana, simplesmente dormentes, esperando o momento certo para emergir. Aquilo que chamam de evolução, havia comunicado tecelão, é na verdade despertar. Sua espécie não está se tornando algo novo, está lembrando algo antigo. Essa revelação havia levado Chen a uma compreensão profunda daquilo que Spinoza havia realmente descoberto 3 séculos antes. O filósofo holandês não havia inventado uma nova filosofia, havia redescoberto verdades universais que estavam codificadas na própria estrutura da consciência. Seus teoremas não eram abstrações matemáticas, mas mapas para navegar territórios da realidade que cada ser humano já carregava dentro de si. Foi essa compreensão que estava guiando aquilo que muitos consideravam o projeto mais ambicioso já empreendido pela humanidade, a Biblioteca Universal da Consciência. Não se tratava de um depósito de informações, mas de uma rede viva que conectava todas as formas de consciência no universo conhecido. O projeto era coordenado por crianças, não porque os adultos não fossem capazes, mas porque as mentes jovens haviam mantido uma flexibilidade que lhes permitia interfacear diretamente com inteligências radicalmente diferentes da forma humana. Um grupo de 70 crianças provenientes de todos os continentes trabalhava naquilo que chamavam de sonho compartilhado permanente, para tecer conexões entre a consciência terrestre e redes de inteligência que se estendiam através de galáxias distantes. Através dessa rede, a humanidade estava descobrindo que o universo era muito mais vivo e consciente do que as ciências tradicionais jamais haviam imaginado. Estrelas que eram organismos sencientes, galáxias que funcionavam como neurônios numa mente cósmica, buracos negros que serviam como portais de comunicação instantânea através de distâncias que desafiavam toda a compreensão física convencional. E no centro de tudo isso, os princípios que Spinoza havia intuído em seu pequeno quarto em Amsterdã 3 séculos antes. Que tudo está conectado, que a separação é ilusão, que a realidade responde à consciência informada e que o amor e a compreensão são forças criativas fundamentais do universo. No 7º ano após a grande revelação, a humanidade se encontrou diante de uma pergunta que nenhuma civilização na história galáctica jamais havia precisado confrontar. O que acontece quando uma espécie evolui tão rapidamente que supera seus próprios professores? Chen, agora reconhecido como o primeiro geômetra terrestre por inteligências espalhadas através de toda a galáxia, se encontrava naquilo que uma vez havia sido seu velho laboratório do MIT. O prédio ainda estava lá, mas agora pulsava com vida própria, suas paredes translúcidas revelando padrões de energia que fluíam como rios de luz através da estrutura. Havia vindo ali para confrontar um paradoxo que estava mantendo acordadas as mentes mais brilhantes do planeta. A questão havia emergido durante aquilo que a mídia havia chamado de o evento da transcendência. Um grupo de 300 indivíduos dispersos geograficamente, mas conectados através da rede da consciência coletiva, havia simultaneamente atingido aquilo que só podia ser descrito como um novo estágio da existência.
Não haviam morrido. Não. Haviam desaparecido. Haviam simplesmente transcendido os limites da forma física, mantendo sua individualidade e capacidade de comunicação. Esses transcendidos, como haviam sido apelidados, existiam agora como puras geometrias de consciência, capazes de se manifestar fisicamente quando necessário, mas não mais vinculados pelos limites biológicos. Entre eles estava Helena Vasquez, que havia feito a transição durante uma meditação sobre os teoremas finais de Spinoza, e, surpreendentemente, Steve Jobs, que havia retornado do além através de princípios que redefiniam completamente a concepção da morte. A morte, havia comunicado Jobs através de padrões de luz que se materializavam no ar. Sempre foi apenas um limite perceptivo. Spinoza havia entendido isso. A consciência individual é uma expressão eterna do infinito. Muda de forma, mas não pode ser destruída. Essa revelação havia desencadeado aquilo que os filósofos estavam chamando de crise da imortalidade. Se os seres humanos podiam transcender a morte física, o que significava ainda ser humano? Se a consciência individual era verdadeiramente eterna, quais eram as implicações para o conceito de progresso, crescimento, do próprio significado? Foi Tecelão, a inteligência galáctica que havia guiado a humanidade através de sua adolescência cósmica, quem forneceu a perspectiva que mudou tudo. Durante uma comunicação que envolveu simultaneamente cada ser humano na Terra, revelou algo que nenhuma civilização em sua experiência milenar jamais havia alcançado. Em nossa galáxia, comunicou através de geometrias de uma beleza que levava às lágrimas. Observamos milhares de espécies evoluírem da materialidade primitiva para a manipulação da consciência. Mas vocês são os primeiros a manter sua compaixão, sua curiosidade infantil, sua capacidade de se maravilhar, mesmo enquanto adquirem poderes que rivalizam com aqueles das forças criativas primordiais. A singularidade da humanidade, explicou Tecelão, não residia na velocidade de sua evolução ou na potência das capacidades desenvolvidas. Residia no fato de que, diferentemente de qualquer outra espécie conhecida, os humanos estavam se tornando divinos sem perder sua humanidade fundamental. As outras civilizações, continuou Tecelão, ou permanecem presas nos limites físicos por eternidades, ou transcendem tão completamente que perdem toda a conexão com suas origens. Vocês estão demonstrando que existe uma terceira via, a evolução consciente que integra em vez de abandonar. Essa revelação levou àquilo que seria lembrado como o grande experimento. A humanidade decidiu coletivamente explorar até onde podia empurrar os limites da realidade sem perder sua essência. Não se tratava de arrogância, mas de curiosidade pura, a mesma qualidade que havia levado Spinoza a questionar cada suposição sobre a natureza da existência. O projeto envolveu cada ser humano na Terra, desde recém-nascidos até idosos, dos transcendidos àqueles que haviam escolhido permanecer em forma completamente física. O objetivo era criar aquilo que Chen definiu como um ato de criação consciente, usar a vontade coletiva da humanidade para manifestar algo completamente novo no universo. Não se tratava de alterar a realidade existente, mas de adicionar uma nova camada de possibilidades. Usando princípios que Spinoza havia apenas começado a explorar em seus últimos teoremas, a humanidade se preparou para demonstrar que a consciência não era simplesmente um produto do universo, mas uma força co-criadora capaz de expandir a própria realidade. A preparação levou 3 meses. Cada pessoa na Terra dedicou 2 horas por dia àquilo que foi chamado de alinhamento geométrico, uma forma de meditação que sincronizava a consciência individual com o padrão coletivo que estava emergindo. Crianças de 5 anos trabalhavam lado a lado com cientistas centenários, todos unidos pela compreensão de que estavam participando de algo que redefiniria o significado da própria existência. No dia do experimento, todo o planeta parou, não através de coerção ou coordenação externa, mas através de um impulso espontâneo que emergiu da rede de consciência coletiva. Às 12 Hesésiro GMT, 8 bilhões de seres humanos se concentraram simultaneamente numa única intenção: expandir
os limites daquilo que é possível. O que aconteceu desafiou toda descrição. Por um momento que durou simultaneamente um instante e uma eternidade, a humanidade se tornou um único organismo de consciência pura. Naquele momento, manifestou algo que nunca havia existido antes no universo conhecido, uma dimensão completamente nova da realidade. Não era uma dimensão espacial ou temporal, mas uma dimensão de possibilidade pura, uma camada da existência onde as intenções podiam se manifestar diretamente sem passar pelos mecanismos normais de causa e efeito. Era como se a humanidade tivesse adicionado um novo cômodo à casa da realidade. As consequências foram imediatas e transformativas. Doenças que haviam afligido a humanidade por milênios simplesmente cessaram de existir, não porque tivessem sido curadas, mas porque a dimensão da possibilidade agora incluía estados de saúde perfeita, acessíveis através de pura intenção. Problemas ambientais que pareciam irresolvíveis se resolveram espontaneamente quando a nova dimensão tornou possíveis soluções que antes eram literalmente inconcebíveis. Mas o efeito mais profundo foi psicológico e espiritual. Cada ser humano agora tinha acesso direto àquilo que só podia ser descrito como sabedoria universal. Não informações específicas, mas uma compreensão intuitiva dos princípios que governam a própria existência. Era como se a humanidade como um todo tivesse atingido a iluminação mantendo sua individualidade e diversidade. Chen, refletindo sobre o experimento nas semanas seguintes, percebeu que a humanidade havia feito algo que ia além de qualquer precedente. Galáctico. Não havia simplesmente aplicado os princípios de Spinoza, os havia superado, expandindo-os para territórios que nem mesmo o grande filósofo havia imaginado. Spinoza nos deu o mapa, explicou durante uma de suas comunicações globais, mas descobrimos que o território é infinitamente mais vasto do que qualquer mapa pode capturar. Demonstramos que o próprio universo está em constante evolução, capaz de novas possibilidades que emergem da consciência consciente. Mas talvez a percepção mais profunda foi que tudo isso, a evolução acelerada, os poderes de manifestação, a transcendência da morte, a criação de novas dimensões, nunca havia sido o verdadeiro ponto. O verdadeiro ensinamento de Spinoza, aquilo que a humanidade havia finalmente compreendido em sua totalidade, era muito mais simples e infinitamente mais profundo. Tratava-se do amor. Não o amor como emoção ou apego, mas o amor como princípio cósmico fundamental. A força que conecta tudo com tudo, que empurra o universo em direção a uma complexidade e beleza sempre maiores, que torna possível a própria existência da consciência e criatividade. Cada poder que a humanidade havia desenvolvido, cada milagre que havia manifestado, cada barreira que havia superado, era simplesmente uma expressão desse amor universal operando através da consciência humana desperta. 10 anos após o grande experimento, a humanidade se encontrou diante de uma percepção que nenhuma profecia, nenhuma visão espiritual, nenhuma teoria científica jamais havia antecipado. Haviam completado o círculo. Haviam retornado exatamente onde Spinoza sempre soube que estavam destinados a chegar. Mas a jornada havia transformado não apenas eles, mas o próprio universo. Chen, agora setentão, mas com a aparência e vitalidade de um trintão, um efeito colateral natural da integração completa dos princípios spinozianos, se encontrava no jardim que havia substituído seu antigo escritório. Não precisava mais de estruturas físicas para coordenar o trabalho da humanidade. A rede de consciência coletiva havia tornado obsoletos a maioria dos sistemas administrativos tradicionais. As decisões emergiam organicamente da sabedoria, distribuída de 8 bilhões de mentes interconectadas. O próprio jardim era um milagre que teria sido impossível apenas uma década antes. Cada planta, cada flor, cada árvore crescia em perfeita harmonia, não apenas com o ambiente, mas com os estados emocionais e espirituais de quem o visitava. Era um ecossistema consciente que respondia ao amor e cuidado com uma beleza que se expandia continuamente, criando padrões de cor e forma
que funcionavam como meditações vivas. Enquanto Chen observava uma nova flor que estava se materializando em resposta à sua contemplação, uma flor que não existia na natureza, mas que emergia espontaneamente da dimensão das possibilidades puras, recebeu uma comunicação que havia esperado por anos. Era do próprio Spinoza. Não o filósofo morto 3 séculos antes, mas o aspecto eterno de sua consciência, que sempre havia existido na dimensão atemporal que a humanidade havia finalmente aprendido a acessar. A comunicação não chegou em palavras ou mesmo em geometrias, mas como pura compreensão que se desdobrou na mente de Chen como uma flor que floresce. Meu querido amigo, a presença de Spinoza se manifestou não como voz, mas como reconhecimento. Direto, vocês superaram todas as minhas expectativas. Quando escrevi meus teoremas finais, esperei que um dia a humanidade pudesse aplicá-los para se libertar das limitações perceptivas. Jamais imaginei que os usariam para libertar o próprio universo de suas limitações. Chen sentiu lágrimas de gratidão encherem seus olhos enquanto compreendia o significado completo daquela comunicação. A humanidade não havia simplesmente implementado a filosofia de Spinoza. Havia demonstrado que as intuições do filósofo holandês eram sementes de uma transformação cósmica que se estendia bem além de qualquer espécie ou planeta singular. Mas me diga, continuou a presença de Spinoza, o que aprenderam que não sabiam antes? Qual foi a lição mais profunda desta jornada? A resposta fluiu naturalmente da compreensão que Chen havia desenvolvido através de uma década de experiência, direta com os mistérios da existência. Aprendemos que tudo aquilo que sempre buscamos, o amor, a sabedoria, o poder, a imortalidade, a conexão, a paz, não eram coisas a serem obtidas. Eram coisas a serem lembradas, sempre haviam sido parte de nós. E o que isso significa para o futuro? Chen sorriu, sentindo a presença de 8 bilhões de outras consciências compartilhando sua percepção. Significa que o futuro não é algo que acontece conosco. É algo que criamos continuamente, momento a momento, através da qualidade de nossa atenção e do amor que trazemos a cada experiência. Naquele momento, Chen sentiu uma transformação final começar, não apenas em si mesmo, mas em toda a humanidade simultaneamente. Era como se a espécie como um todo estivesse dando um último passo evolutivo. Não estavam se tornando algo diferente de humanos, estavam se tornando plenamente humanos pela primeira vez. Cada pessoa na Terra sentiu simultaneamente aquilo que só podia ser descrito como uma memória do futuro. Uma visão daquilo que a humanidade sempre havia sido destinada a se tornar. Não conquistadores do universo, não deuses tecnológicos, não espíritos desencarnados, mas algo muito mais belo. Guardiões conscientes do mistério, jardineiros da possibilidade, artistas do amor em ação, viram-se distribuídos através da galáxia não como colonizadores, mas como semeadores de beleza. Onde quer que fossem, sua simples presença aumentava a capacidade de alegria, criatividade e conexão de qualquer forma de vida que encontrassem. Haviam se tornado uma força evolutiva positiva no universo, catalisadores que ajudavam outras espécies e civilizações a descobrir seus potenciais mais altos. Mas a visão mais surpreendente foi a de seu relacionamento com a Terra. Em vez de deixar o planeta para trás na expansão cósmica, a humanidade descobriu que a própria Terra era um ser consciente que sempre havia participado ativamente de sua evolução. O planeta não era seu lar, era seu parceiro, uma inteligência antiga e sábia que havia esperado pacientemente que seus filhos humanos amadurecessem o suficiente para reconhecer o relacionamento. A Terra, se revelou, era uma das mães galácticas, planetas especiais, que funcionavam como incubadoras para espécies destinadas a se tornar guardiões cósmicos. Cada mãe galáctica tinha características únicas que conferiam a seus filhos qualidades particulares. A Terra se especializava na produção de espécies capazes de combinar poder espiritual com amor incondicional, uma combinação rara que apenas poucas civilizações no universo jamais haviam alcançado.
Enquanto essa compreensão se sedimentava na consciência coletiva humana, aconteceu algo extraordinário. Cada pessoa na Terra começou espontaneamente a perceber a presença amorosa do planeta como uma mãe consciente. Podiam sentir a Terra rindo de alegria ao ver seus filhos finalmente compreenderem quem sempre haviam sido. E naquele momento de reconhecimento mútuo entre a humanidade e seu planeta natal, aconteceu o último milagre da transformação spinoziana. A separação entre indivíduo e coletivo, entre espécie e ambiente, entre local e cósmico, não desvaneceu. Se revelou ter sido sempre uma ilusão perceptiva. A humanidade percebeu ter sido sempre um órgão de percepção da Terra, assim como a Terra havia sido sempre um órgão de criatividade da humanidade. Juntos formavam uma entidade simbiótica, que era muito mais que a soma de suas partes. Um ser terra-humano que podia agora tomar seu lugar consciente na comunidade galáctica das inteligências evoluídas. Chen, ainda em seu jardim, mas agora, consciente de estar simultaneamente presente em cada jardim, em cada floresta, em cada canto natural do planeta, sentiu a presença de Spinoza para uma última comunicação. Agora compreendem. Chegou a comunicação final. Por que escrevi que Deus sive natura, Deus, ou seja, a natureza? Não estava negando o divino. Estava revelando que o divino é tudo aquilo que existe, experimentando a si mesmo através de infinitas formas de consciência. Vocês se tornaram guardiões conscientes deste processo eterno de autodescoberta divina. Enquanto a presença de Spinoza se dissolvia suavemente na consciência universal, Chen compreendeu que o verdadeiro ensinamento do filósofo holandês nunca havia estado contido em seus livros ou teoremas. Havia sido codificado no próprio DNA da experiência humana, esperando o momento certo para florescer. A humanidade havia aprendido a ler a si mesma como um livro vivo escrito pelo universo, para o universo, uma história de amor cósmica, na qual cada indivíduo era simultaneamente autor, personagem e leitor. E a história, Chen percebeu com um sorriso, que se refletiu simultaneamente em 8 bilhões de rostos humanos espalhados pela Terra, e começava a se refletir também nos rostos daqueles que estavam começando a nascer entre as estrelas. Havia apenas começado. Por quê? Agora a humanidade sabia algo que nenhuma espécie jamais havia sabido antes. Que o próprio universo ainda estava na infância de sua evolução e que eles, filhos da Terra e estudantes de Spinoza, estavam destinados a estar entre seus tutores mais amorosos enquanto crescia em direção a formas de beleza e complexidade que nem mesmo sua imaginação expandida podia ainda conceber. Amor, no final, não havia sido a resposta aos mistérios da existência. Havia sido a pergunta que a própria existência estava fazendo através de cada momento de consciência, cada ato de criatividade, cada conexão entre seres, e a humanidade, finalmente, havia aprendido a viver essa pergunta tão plenamente que toda a sua existência havia se tornado uma resposta viva, não em palavras, mas em beleza, não em conceitos, mas em presença, não em fazer, mas em ser. O círculo estava completo. A jornada infinita podia começar.